Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Mais uma vez, Senhor, junto agora com meus irmãos. Bom dia, Senhor Deus. Bom dia, Senhor Jesus Cristo. Bom dia, Consolador amado, Senhor Espírito Santo. Louvado seja para sempre esta Trindade Santa. Oh, glória a Deus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos, bom dia, ouvinte, bom dia a você que esse vídeo chegou até a você. Que Deus nos abençoe grandiosamente, que os desejos do coração de Deus se realizem na minha vida, na tua vida. O que Deus tem para mim e para você é o melhor, amém? Vamos aceitar aquilo que Deus tem para nós, porque talvez o que nós queremos de nós mesmos para a gente deve ser muito ruim. Por isso que Deus não deixou acontecer ainda, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E tem algumas coisas que ainda não aconteceu porque não está no tempo. Às vezes Deus está me esperando que eu primeiro entre no prumo, que eu venha primeiro estar de acordo, preparado para receber. Que talvez a bênção pode vir para a minha mão e eu não posso ser um bom administrador. Eu posso estar desperdiçando aquilo que Deus santificou para colocar na minha mão com todo carinho e com todo amor. Amém? Louvado seja Deus. Mais uma vez o Senhor nos concede um dia maravilhoso. O sol está brilhando, refletindo no meu rosto. Glória a Deus. Amém, Jesus. Por isso o Senhor nos dá mais uma oportunidade de a gente, oh, glória a Deus, respirar o ar de vida. O Senhor me deu mais uma oportunidade de me arrepender de tudo que eu tenho feito de errado. E se eu acertei alguma coisa ontem, Deus está me dando uma oportunidade de eu fazer melhor. Amém? E não é diferente na tua vida. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom a gente sentir a presença do Espírito Santo de manhã cedo. Como é bom poder sentir o abraço do Espírito Santo sobre nós. Amado querido, você que está aí ao outro lado, sinta-se agora abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Ele está aí juntinho de ti. Ele está contigo. Ele quer te dar um abraço. Sinta o Espírito Santo te abraçando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os homens nos impediram de nós nos abraçar um ao outro, mas o Espírito Santo está prontinho para me abraçar, para te abraçar. Que maravilha ser abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Louvado e exaltado é o nome do Deus Todo-Poderoso, irmão. Amado, se nós soubéssemos, se nós pudéssemos entender e compreender o amor grandioso que Deus tem para conosco, a gente não cansava de toda hora estar agradecendo. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. Como diz as Escrituras, né, irmão? Que os anjos, eles ficam diariamente, eternamente, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o que há e o que era e o que há de vir. E nós não cansamos em dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse Deus que nos fez conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Ele não poupou de nos fazer conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Para que Deus nos criou? Para o seu louvor, para que nós o adorássemos. Louvado seja Deus. Bom dia, irmã Sandra Souza. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Que a paz e a graça, que o Espírito Santo repouse sobre a sua vida, todos os seus e da sua família. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bem, como é de costume, a minha saudação. Um bom dia para quem está aqui comigo. Bom dia para quem está vendo pelo dia. Uma boa tarde para quem está vendo pela tarde. Uma boa noite para quem está vendo pela noite. E uma boa madrugada para quem está vendo pela madrugada. Amém? Mais uma vez o Senhor nos concede uma oportunidade de podermos estar junto com a nossa live. Juntos somos mais fortes. Eu oro por você, você ora por mim. E nossas orações juntas, unidas, um elo de 2, de 3 se transforma maior e é mais forte do que um. E as nossas orações junto, porque quanto mais oração, mais nós se aproximamos próximo a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome de Deus. Amém? Neste dia de hoje eu quero ser instrumento de Deus, canal de bênção para a sua vida. Amém? Eu quero estar aqui como um porta-voz de Deus. Eu quero estar aqui sendo mediador, um embaixador de Cristo. Para aquilo que o Senhor colocar em mim, eu possa passar para vocês. Amém? Louvado seja Deus. Mas, desde já, quero vos dizer que antes de ir até você, já veio até a mim.
Antes de tocar no teu coração, já tocou no meu, amém? Porque a espada de dois gumes, ela é afiada, ela corta lá e corta cá, amém? Aquilo que eu vou aqui meditando junto com os irmãos, Deus vai dando aqui na hora, isso vai edificando a minha vida, eu vou aprendendo aqui junto com os irmãos, amém, irmão? Porque o bom de anunciar o evangelho é isso, você anuncia o evangelho, aí é como se você estivesse passando, as pessoas estão aprendendo e eu vou aqui aprendendo também. Louvado seja Deus. Que Deus continue nos abençoando. Que Deus continue derramando. E que o Espírito Santo que está em nosso meio, ele possa abrir o nosso entendimento. Neste momento ele possa dar discernimento, dar sabedoria. Amém? Vamos fazer uma pequena oração que... é entrar na presença sem não falar com o Senhor, nada feito, porque sem Deus nada nós podemos fazer. Sem Deus nada nós podemos fazer. Lembre disso, sem Deus eu e você não somos ninguém. Sem o Senhor eu e você não somos nada. Não passamos de um trapo de imundícia, não passamos de um vaso de barro precisando de ser cheio de alguma coisa. E o conteúdo que tem que estar em nós é o quê? O Espírito Santo. Vamos orar a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Convido você a fechar os seus olhos e assim a gente oramos. Pai eterno, Pai querido, Pai amado, neste momento, mais uma vez, nós entramos agora em concordância, fazemos agora uma corrente de oração. Agora não só é eu, mas estou indo com meus irmãos junto comigo para falar com o Senhor. Neste momento que nós estaremos aqui, Pai, por esses momentos que procedem, nós queremos nesta hora pedir que o amado Espírito Santo, ele possa nesta hora tomar a divina direção. Que o Espírito Santo, ele possa fazer uma obra milagrosamente nesta hora. Como assim, Senhor? Pedimos ao Senhor que, por favor, que o Senhor possa ir no profundo da nossa mente, abre a nossa mente, o nosso entendimento. Aonde tiver uma fonte de entendimento que precisa ser aberta, Pai, abre, meu Senhor, abre com o teu poder, porque a gente tem sede de conhecer a verdade e não ser enganado por falsas heresias. O Senhor Jesus, ele nos alertou que viria muitos em nome dele, fazendo tão grandes sinais, prodígios e milagres, mas eles eram lobo disfarçado de ovelha. Pai, em nome de Jesus, nos repreenda, Pai, todo esse espírito contrário que vá para longe de nós, Pai. Nós queremos somente ouvir aquilo que vem santificar a nossa vida, aquilo que vem dar crescimento, aquilo que vem edificar, Pai, nos ajudar a ser edificado na rocha. Senhor, a tua palavra é a verdade. O Senhor, quando fez aquela oração lá em João 17:17, uma oração sacerdotal, o Senhor intercedendo por nós, está bem explícito lá, Senhor. No 17:17, o Senhor diz: Pai, santifica eles na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então nós queremos, Pai, estar firmado nessa verdade, Pai, que as compostas do céu, que essa oração que nós estamos ligando agora aqui, meu Senhor, essa live aqui seja ligada aí no céu, e que venha estar aqui uma ponte interligada. Que o Senhor venha agora, meu Deus, usar-me como canal de bênção, Pai. Se eu fizer alguma coisa de mim mesmo, Pai, que o Senhor me repreenda, mas que possa ser tudo na direção do Teu Espírito Santo. Quero me colocar agora nas mãos do Espírito como instrumento. Espírito Santo de Deus, me usa. Usa a mim, usa meus irmãos, usa aqueles que neste momento também estão fazendo live, estão evangelizando, aqueles que estão orando, estão falando contigo. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Você pode dizer um amém? Você pode também fechar comigo. Quando você diz amém, você está dizendo: assim seja, Senhor. Amém? Então, se nós já oramos, se nós já confessamos ao Senhor, agora nós temos que nos preparar, amém? A única coisa que nós devemos fazer agora é o que diz esse hino, amém? Para que Deus possa falar fortemente no meu e no teu coração, amém? Então, nesse momento, parem nesse instante, reverência no lugar. Eu sinto que meu Deus quer falar. Fala comigo, fala com teu povo, fala com todos que estão vendo. Em silêncio e comece a
nosso meio. Fala, Senhor, fala através, Pai, fala, Senhor. Deus tem uma palavra para você e para mim. Deus tem uma palavra para você. Fala, Senhor, queremos ouvir a sua voz, Deus. Logo cedinho pela manhã, Pai. Fala, Senhor, para você. Fala segundo o teu querer, Pai. Fala aquilo que o Senhor tem para falar conosco, e não aquilo que eu quero ouvir, Senhor. Não aquilo que meus irmãos querem ouvir, mas o que o Senhor tem para falar. Ele fala, irmão, como Ele quer. Ele usa quem Ele quer. Ele usa ao homem ou à mulher. Quando Ele quer falar, Ele usa quem Ele quer. Ou lendo a Bíblia, Ele fala, ou através de uma criança. O importante é que, meu Deus, vai falar. Quando a Bíblia se abre, é a boca de Deus falando conosco. Deus tem uma palavra para você e para mim. Deus tem uma palavra para você. Você acredita? Você crê? Então dê seu amém junto comigo. Assim seja, Senhor. Tem uma palavra para você e para mim. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para mim e para você. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 23/3/2021. 23/3/2021. Mais uma vez o Senhor nos concede uma oportunidade para ouvirmos a voz do Senhor. Já pegou sua caneta? Já pegou o seu papel? Não deixe de pegar a caneta e papel, irmão, para anotar aquilo que Deus vai falar conosco. Amém? A Bíblia, amados, antes de começar a lição, eu quero esclarecer algo que precisa ser esclarecido. Querido, a live Juntos Somos Mais Fortes, aqui é o intuito de resgatar aquelas vidas que estão desfalecendo na fé, desanimada. O nosso objetivo aqui é ser canal de Deus para, intermédio de nós, as pessoas que ouviram a palavra do Senhor, ela possa reavivar a fé, ela possa ganhar ânimo, que o maior milagre aconteça, que aquele sepulcro caiado, onde está os ossos secos, possa se abrir e os ossos secos possam se juntar um por um e possa ganhar carne, tendões, veias, pele e vida, que possa voltar a reviver. O nosso intuito aqui é, como pescadores de Cristo, como discípulos do Senhor. Nós vimos ontem a diferença do crente e do discípulo. A lição disse que o crente, ele vai à igreja, ele assiste o culto, ele ora, ele canta, ele devolve o dízimo e por aí fica. O discípulo, ele crê, faz tudo isso e ele tem a consciência que ele tem que ser imitador de Cristo. Ele tem a consciência que ele é discípulo de Cristo. E o que os discípulos de Cristo faziam? Ele ia na sinagoga e de casa em casa ensinando o evangelho e fazer mais discípulos. Amém? Então, todos nós, sem exceção de pessoas, todos nós, eu, você que levantou a mão, confessou a Cristo como o único suficiente Salvador, entende e compreenda, o Senhor nos chamou para ser somente um crente. O Senhor nos chamou para ser um cristão. O Senhor nos chamou para ser um discípulo. E qual é a função do discípulo? É fazer discípulo. É discipular outras pessoas. Amém? É aquilo que Deus passa para nós. Nós pegamos o conhecimento. Aí o Senhor mesmo diz: agora o que eu falei ao culto, e dizei ao errado. Agora vá, ide, fazer discípulo em todas as nações. Então, o objetivo da live é ensinar a palavra de Deus. Amém? Aqui praticamente, se você ver, há uma diferença. Aqui é estudo.
Aqui nós recomendamos que você pegue caneta, que você pegue a Bíblia, principalmente a Bíblia, amém? Por graça e misericórdia, são 3 Bíblias, um aqui no meu colo, um aqui, porque eu tenho que estar conferindo, amém? Então você tem que, o que você puder fazer, se você realmente quer ter crescimento espiritual, você tem que se aprofundar em conhecer e prosseguir em conhecer a Bíblia. Já disse o sábio, não se conformei com este mundo, mas se renovai na transformação, amém? Nós hoje temos o mérito hoje, infelizmente, a palavra está se cumprindo, a profecia está se cumprindo. Chegará o tempo, irmão, que a gente não vai mais ter tempo para estar se reunindo. E a profecia está se cumprindo, irmão. Então Deus, já sabendo disso, Deus bola logo os seus planos, porque Ele conhece o que já passou, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Então Deus começa a fazer os seus meios. E aí Deus criou os seus meios de comunicação. Amém? Eis aí a ferramenta, a internet. Nós temos o WhatsApp na mão, temos Instagram, temos Twitter, temos Facebook. Tudo isso que não é um meio de nós evangelizarmos. Se a gente não pode ir, a nossa voz vamos ser boca de Deus por essa nação. Então, o intuito da live, juntos somos mais fortes, se você parar para analisar, é estudo. Amém? É estudo e conhecimento na direção do Espírito Santo. Amém? E aqui você sente a presença do Espírito. Eu estou aqui, começa a queimar dentro de mim, porque é a palavra que liberta, que cura, que restaura, irmão. A palavra de Deus, Efésios 6,17, diz que ela é a espada do Espírito. Então nós estamos aqui com a ferramenta do Espírito. Então aonde está a ferramenta do Espírito, também está lá o profissional, o Espírito Santo, que ele precisa dela. Ela é a espada. Então se é uma guerra que nós estamos vivendo, o que está conosco é maior do que qualquer coisa. Então ele vem até mim, até você, e ele quer encontrar em mim e você a espada dele, que é a palavra. Se essa palavra não estiver conosco, nada feito, porque eles andam em concordância. O Espírito precisa da palavra e a palavra precisa do Espírito. Não adianta ser conhecedor, não adianta conhecer de Gênesis, Apocalipse e alguma coisinha a mais, ser graduado em mérito, em estudo, formatura, bacharel de alguma coisa, e se não tiver a presença do Espírito, tudo isso nada serve. E se você não tiver, se tiver somente o Espírito, sente a presença e tudo, mas não ter isso aqui, o conhecimento, o estudo profundo, a leitura diária da Bíblia, não vai adiantar, porque o Espírito Santo só está agindo por graça e misericórdia, mas para ele te completar, precisa que você e eu esteja todos os dias meditando e examinando a palavra do Senhor, amém? Eu estava conversando com uma pessoa, intimidade nossa e tal, eu vou expressar aqui até onde eu puder, e falando, né? Porque tem pessoas que às vezes questionam, porque você fala muito da lei, do mandamento, da lei do mandamento. Amado, se você lê a Bíblia com entendimento e discernimento na direção do Espírito, se você estiver lendo a Bíblia e se ela não falar dos mandamentos de Deus, se ela não falar do que a gente tem que ser feito, porque o que é o mandamento de Deus? Quando a gente fala lei, gente, pelo amor de Deus, vamos abrir isso aqui em parente, para que a mente das pessoas abra, que o Espírito Santo ilumine a mente de vocês. Quando a gente se direciona à lei, a gente está se direcionando lei e mandamento, tá? A lei de Deus. Toda vez que você vê, alguma vez a gente estiver fazendo live aqui e falar sobre lei de Deus, a sua mente leva logo para a lei mosaica, a lei... Não é isso. Nós estamos falando lei, a lei que nós falamos é lei, mandamento de Deus, tá? Então, a gente vai até tentar acessar essa palavra lei e vai falar, quando a gente for falando no assunto, a gente fala agora mandamento de Deus, os 10 mandamentos. Porque esses 10 mandamentos, ele faz parte da graça. Então é assim, viu, irmão? Quando estiver nesse assunto, não se aborreça não, amém? É muito importante, você não sabe o significado, você não sabe a necessidade que eu e você precisa se aprofundar nesse assunto, amém? Precisamos muito se aprofundar nesse assunto. Eu sei que é chato para alguns, porque já encravaram na mente de muitos que isso é heresia, então as pessoas não têm a humildade de parar, pelo menos, se pelo menos parasse e ouvisse do começo ao fim, ia entender e compreender que o assunto não é como as pessoas dizem, que o assunto não é como você pensa. É de extrema importância você conhecer, amado. Amém? Você tem que conhecer. Aquilo que edifica nossas vidas, nós temos que comer, irmão. E não ficar comendo heresia.
Então a live, Junto Mais Forte, você nunca vai ver, receba aí, abra a mão que Deus vai te colocar aí a chave. Esse que Deus manda te dizer, eu posso até que se Deus quiser, Ele vai lhe dizer, mas pela palavra. A palavra de Deus está falando com você, comigo agora, porque ela fala, amém? Mas você não vai ver esse tipo de coisa. Então, quando nós pregamos assim, infelizmente, não é cabível a todos 100% dos que assistem, amém? Infelizmente, porque as pessoas estão movidas em outra coisa. Né? A maioria de nós não entendemos ainda o que é o Evangelho. Amém? Não entendemos. Aí o diabo, ó, ciranda, faz ciranda, ó. Aí ilude, deixa um bocado atordoado, um bocado decepcionado. Por quê? Porque é muitas promessas que a Bíblia não diz, é muitas profecias que a Bíblia não está falando, mas as pessoas preferem ouvir uma mentira disfarçada de verdade do que ouvir uma verdade verdadeira. Infelizmente é assim, irmão. Aí eu conversando com uma pessoa, eu disse, amada, o público é 100%. Mas eu tenho convicção que 85% não ouve, vai embora. Mas graças a Deus que 15% fica. Como eu tenho uns retornos, irmão, continue, que benção. Ô irmão, tem edificado tanto a minha vida, a minha mente tem aberto, tenho sentido, glória a Deus, o nome do Senhor tem sido glorificado. Então, é por esses 15% que a live Juntos Somos Mais Forte está aqui permanecendo, porque quando Deus manda, Deus garante, amém? Infelizmente, o Senhor disse que muitos são chamados, mas pouquinhos são os escolhidos. Então, amados, vamos fazer parte desse pouquinho, amém? Vamos fazer parte desse pouquinho. Se você realmente quer conhecer os milagres, os prodígios de Deus, as pessoas estão acostumadas em querer conhecer conto de história. Porque Davi pegou Golias, porque Eliseu orou, aí o machado flutuou. Vocês não já estão cansados de estar ouvindo essas histórias, não? Se quando eu quero ouvir essas histórias, eu sozinho no meu quarto, eu vou lá e medito, eu conheço tudo, eu fico olhando, observando. Eu vou conhecendo porque a Bíblia vai me dizendo a história de Salomão, a história de Davi, a história de José, a história de Abraão, de Isaac, de Jacó. A história, se eu pudesse aqui, eu ia narrar a história e ia deixar vocês, mas pra que isso? Eu tenho que pegar os fatos da história. Quando eu estiver na mensagem aqui, aí o Espírito Santo vai lá e pega aquele fato que vai encaixar o texto no texto, e aí eu vou lá. Mas para eu ficar aqui contando a você que Davi derrubou, e assim como Davi derrubou o gigante, você também vai derrubar, porque o gigante agora simboliza seus pecados, irmão. Isso é heresia, infelizmente, perdão me dizer isso, mas é a verdade. Isso não é o evangelho que Cristo mandou pregar. Cristo mandou pregar o evangelho rude cruz. E a live Junto Mais Forte tem o compromisso de estar pregando rude cruz. Amém? Aí os 80%, 85% não quer isso. Eles querem bênção, querem que profetização. Aqui não estamos para profetizar engano. Aqui estamos para falar o que Deus manda falar. Amém? A Bíblia diz em Apocalipse 22, 18 e 19. Depois você lê lá e veja o que é que está escrito. Anota logo aí, ó. Apocalipse 22, 18 e 19. Então, porque eu li lá, eu tenho meu conhecimento e eu vi o que acontece de quem aumenta e de quem diminui. Então, eu quero ser salvo, tá? Eu tenho o maior cuidado de não falar o que não está escrito. Se seu irmão falar alguma coisa aqui, é porque já examinou, já buscou, amém? Fui profundo para dizer, amém? Eu não posso dizer nada do que eu penso. Porque se eu disser alguma coisa eu penso assim, eu acho assim, não vai edificar sua vida em nada. Porque o que eu penso, o que eu acho não interessa. É um particular meu e Deus. Agora, o que Deus manda dizer, o que a Bíblia manda pregar, isso interessa para mim e para você. Porque o que vai edificar a sua vida é a palavra de Deus e não a minha história. Se você olhar para mim, eu sou um pobre, miserável, pecador, como você é. Amém? Nós somos isso, nada mais. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos verifica. Então, irmão, o público que é fiel, que gosta da live, continue. Amém? Está fazendo um efeito na sua vida? Está te edificando? Continue sendo ouvinte, amém? Se não está te edificando, faça que nem Apocalipse 18 diz, sai dela, povo meu, amém? E que lá na frente Deus possa compadecer e mostrar um outro canal que fale melhor, amém? Mas, infelizmente, irmão, a gente tem que falar o que tem que se expressar, o que acontece, amém? Porque às vezes você está aí assistindo e não sabe o que está acontecendo, né? A gente sabe que nem Jesus Cristo agradou a todos, tá? Jesus, por falar a verdade, ele foi crucificado. Então, todos que se inclinam a pregar o evangelho verdadeiro de Cristo, a falar realmente o que Jesus fala, é perseguido sim. E ele falou: vós sereis perseguidos,
caluniado, odiado. Por quê? Porque vocês vão pregar a minha palavra. Todo aquele que prega a minha palavra vai ser odiado. Amém? Toda árvore que dá fruto, ela é apredejada. Então, isso nos faz permanecer firme. Amém? Nós estamos aqui através da oração de vocês. Por isso que eu peço, sempre esteja orando ao favor. Amém? Então, vamos ver o que é que Deus tem para falar conosco hoje. Deixa eu dar uma saudação aqui. Dezenil Santos, que Deus abençoe. A paz do Senhor, meu irmão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Deve ser o nome, eu não sei se é homem ou se é mulher. Dezenil. Que Deus abençoe. Deus sabe quem é que está aí. Amém? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Você já pegou a caneta? Você já pegou o papel? O Espírito Santo já tocou aí no teu coração? Já está com essa sede? Então bora ver o que é que Deus quer falar conosco nesta manhã. Pegou a caneta e o papel? Então agora você vai pegar o principal de tudo, que é a Bíblia. Nós já oramos, o Espírito Santo já tomou a direção, já abriu o teu entendimento. Então agora, com o entendimento do Espírito Santo, vamos navegar. Abra a sua Bíblia no livro de Efésios. Amém? Novo Testamento, o livro de Efésios. Você vai abrir no seu capítulo 4 de Efésios. Amém? Perdão, 5. 5, é que essa Bíblia de estudo pentecostal, pelos estudos, ela complica aqui. É 5. 5 de Efésios. Abriu aí? 5 de Efésios. Eu tenho algo comigo que eu não consigo ler versículo por lado. Acho que o ideal é ler o capítulo. Porque se você ler versículo solto, você acaba tropeçando. Aí você pega a história pela metade. Aí você fala coisas que não é para falar. Aí você tira conclusões que não é para tirar. Amém? Então, querido, vamos pegar o versículo todo, porque eu nunca vi subir uma escada botando o pé no terceiro degrau. Quando a gente vai subir a escada, a gente bota o pé no primeiro degrau. Então, bora pro versículo primeiro. Vamos ler, sem delonga de tempo. Diz assim, Efésios capítulo 5, para quem não achou, Efésios fica depois de Gálatas. Amém? Depois de Gálatas, lá no final. Vai dizer assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filho amado. Logo a tradução, Paulo escrevendo aos Efésios, Paulo já está exortando o povo. Amém? Paulo já está exortando o povo. Olhe, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Seja o imitador de Deus como filho amado. Vamos lá. 2. E andai em amor, como também Cristo vos amou. E andai em amor, como também Cristo vos amou. E se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós. Olha o que Paulo está falando. Como convém a santos. Você vai entender porque Paulo está falando isso. Foi uma palavra pesada, eu vou repetir. Você vai ver que Paulo é uma exortação mesmo, olhe bem. Mas, o versículo 3, mas a prostituição e toda impureza, avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santa. Paulo está dizendo aqui, ó, todos os males que estão acontecendo no meio de vocês, a impureza, a prostituição, isso aí não está sendo nomeado como deveria ser cadê o final do trecho? Como convém, como deveria ser vocês santos, a santificação. Ou seja, ao invés de mostrar que o povo de Efésios estava sendo um povo santificado, estava ao contrário, estava sendo uma igreja escarnecedora. Amém? Uma igreja misturada. A gente vai entender lá na frente, vamos lá. Versículo 4. Nem torpeza, nem pavonice, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é o idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras, porque por essas coisas
vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha aí quem está falando. Ninguém vos engane por palavras bonitas, persuasivas, porque ele fala que, seguindo os tais, deixa eu ler para você entender, versículo 6, ninguém vos engane com palavras, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém? Então nós temos que ter cuidado. O que é que você está ouvindo? Cuidado, você está embolando demais, está misturando muito. É uma mensagem dali, é uma mensagem daqui. Um vai ali e diz uma coisa, outro ali já diz outra, e você está no meio, só absorvendo. Sabe o que vai acontecer? Vai criar uma confusão aqui na tua mente, que você vai ficar embaralhado, não vai entender nem qual é o caminho que você está seguindo. Porque toda a estratégia de Satanás é essa, é iludir a nossa mente, é tirar a nossa visão do alvo. O nosso alvo é Cristo, igreja de Jesus Cristo, povo de Deus, irmão, independente, que a live junto ao Somos Mais Forte não prega para cristão, não prega só para crente, prega para todos os irmãos, católico, espírita, imbuísta, seja lá quem for, nossos irmãos que têm a sua religião candomblé, não interessa, não quero saber a sua religião. Eu quero saber que você é um filho de Deus e você precisa, como eu preciso, ouvir a voz do Senhor. Deus não fez essa exceção de pessoa. E quando Jesus deu a ordem, ele disse: ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Deus não manda eu fazer essa exceção, pregar só para crente, só para quem... Não, é para todos, independente de nome, de religião, não me interessa a sua religião. Eu quero saber se você acredita que Deus é Deus, que o Senhor Jesus Cristo, ele fez o sacrifício na cruz do Calvário por mim, por você. Você aceita? Então é para você que a palavra está indo, amém? E você ainda que não aceita, que queira que não queira, é para você também, porque Deus está falando comigo e com você, amém? Então, irmão, ele está dizendo que cuidado, não fique ouvindo essas palavras que vêm, que as palavras que vêm, o ensinamento que vem, que acaba ressuscitando a ira de Deus, suscitando a ira de Deus. Amém? E os tais não vão herdar o reino de Deus, de Cristo, nem de Deus. Por quê? Porque ficam comendo falsas heresias. Amém? Eu conheço tanta gente que fica assim: irmão, eu tenho seleção. Eu vi essa pregação aqui, irmão, alguém já me falou aqui de ouvir pregações que eu já tinha visto. Aí eu só faço dizer: irmão, cuidado no que você está vendo. Irmão, não é uma benção não, irmão, nem tudo que brilha é ouro. Você tem que pedir a Deus o discernimento, peça discernimento do Espírito que Ele dá. Aí você vai ver, porque nem tudo que brilha é ouro. Amém? Existem os falsos, existem os verdadeiros. Vai pedindo a Deus aí para te conduzir só no caminho da verdade. Isso só acontece se você pedir realmente, estar se renovando todo dia com o Espírito Santo. Se você estiver buscando o Espírito Santo todo dia, eu tenho certeza que você não vai ser enganado. Porque ele vai te mostrar o que é e o que não é. O que parece ser e o que realmente é. Amém? Então, sem o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós não somos nada. Amém? Então, a própria palavra está divertindo. Vamos lá. Versículo 7. Portanto, não sejais seus companheiros. Olha para aí que ele disse: não sejam seus companheiros. Versículo 8. Porque noutro tempo erreis treva, vocês eram trevas errantes, agora sois luzes no Senhor. Andai como os filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça. Aonde há bondade e há justiça, há os frutos do Espírito e verdade. 10. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Olha aí, a gente só pode aprovar o que é agradável, o que é verdade. E como é que nós vamos ter o discernimento de conhecer que realmente é verdade e agradável? Como é que eu vou saber que o irmão Valmir, ou chamo o pastor Valmir, está falando realmente o que é agradável, o que é verdade? É só você ir por aqui, Manual Bíblia. Se você for por aqui, em que eu falar e você examinando, você vai saber se o que eu estou falando é heresia ou se realmente é o que está escrito. Amém? Assim diz o Senhor. Versículo 11. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque os que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpeza, é palavras agressivas, palavras sujas. Mas todas estas coisas se manifesta, sendo condenada pela luz, porque a luz tudo manifesta.
Aí quando a luz de Deus brilha, raia em cima dessas obras, mostra para você que é uma obra falsa. E aí talvez seja tarde demais, porque você não vigiou antes, engoliu, comeu, recebeu, segurou e acreditou, e com isso ficou. Aí quando você perceber, quando eu perceber, pode ser tarde demais. Sabe quando é esse tarde? Mateus capítulo 7, versículo 21 e 22, Jesus diz: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Esse versículo esclarece a nossa mente, que nós só temos que fazer a vontade do Pai que está no céu. Como é que o irmão Valmir, como é que o irmão pode saber que eu estou fazendo a vontade do Pai? Siga a Bíblia, vá pelo que está escrito. Se lhe falarem um versículo, leia o capítulo todo. Amém? Aprenda isso. Quando lhe falarem um versículo, leia o capítulo todo. Amém? Porque um versículo pode, distorpar a verdade. Desturpar a verdade. Versículo 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Olha aí, quem nos esclarece na verdade? O Senhor Jesus. E onde é que nós podemos estar com Cristo esclarecendo a verdade? Na palavra de Deus. Todo dia, meditando, com entendimento, com discernimento. 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio. Portanto, vedes prudentemente, com inteligência, como você está andando. Não ande como nécio, como bobo, como tolo, mas como sábio. Seja sábio em toda maneira de viver. Continuação do 15. Não, o 16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Amém? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Então apressa logo, rapidinho. Joga logo fora o que não está edificando e deixa só o que está edificando. Tira as heresias, os enganos, pede para o Espírito Santo lhe tirar. 17. Pelo que não seja insensato, mas entendido qual seja a vontade do Senhor. Pelo que você não seja, vamos dizer assim, inocente. Eu não sabia. Não. Você tem que estar firmado nas verdades do Senhor. 18. E não vos embriaguei com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Tem muitos vinhos na internet. Tem muitos vinhos em várias lives aí. Agora você tem que ter o discernimento do Espírito Santo, se é um vinho que embriaga ou se é poder do Espírito Santo. Versículo 19. Falando entre vós com salmos, hinos e cântico espiritual, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre a graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém? Aí aqui já vai entrar um outro assunto. Vós mulheres, sujeitai vosso marido. Então aqui é um outro assunto. Então eu parei aqui até o versículo, eu peguei do versículo 21, do versículo 1 até o 21. Então a gente subiu o degrau até o 21. Mas eu digo a vocês, continue subindo aí quando a gente terminar a live. Aí você vai ler do versículo 20, continua o 22 até chegar no degrau final, que é o 33. Amém? Mas o assunto, vamos aqui. Bem, o que é que está acontecendo na igreja de Efésios? O que é que Paulo tanto falava aos Efésios? Interessante que hoje, na lição do Reavivado para a Missão, que é o livro que nós estamos estudando e tem nos reavivado, tem nos motivado. Se eu estou aqui é primeiramente a Deus, ao Espírito Santo, por graça de Jesus e por esse estudo que nós estamos fazendo. Porque Ele está nos cativando, nos motivando cada vez mais a nos aprofundar na Bíblia, amém? Então, quando você tem um conteúdo que te leva para a Bíblia, seja bem-vindo. Mas se você tem um conteúdo que te afasta da Bíblia, sai dele, povo meu, joga fora que não presta. Mas aquilo que presta, a gente, olha só, vou ler isso aqui para você entender, porque isso aqui está levando o mesmo assunto. Vamos lá. O trabalho de Paulo em Efésios estava concluído. Havia ensinado a palavra. Pronto. Havia ensinado a palavra de Deus ao povo. O trabalho de Paulo já estava sendo concluído. Por quê? Porque Paulo só foi ali ensinar a palavra de Deus aos povos de Efésios. Então Paulo já tinha feito a parte dele. Em público, de casa em casa, foram muitas as lágrimas derramadas, noite perdida em prol daquela gente. Porém, as novas da apostasia causaram-lhe
causaram-lhe profunda tristeza. Temeu que seu esforço em benefício deles tivesse sido em vão. Olha só, olha o que é que Paulo está falando. Aí você vai entender o que é que Paulo está falando lá nos Efésios. Por que ele escreveu uma carta tão severa e dura de correção? Paulo disse aqui que o trabalho de Paulo já tinha afindado, porque o objetivo de Paulo era passar de cidade em cidade. Como ele passou em Corintos, em Efésios, nos Gálatas, em Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, ele passou em Romanos. Então, cada passagem que Paulo ia, vamos dizer assim, Paulo passou em cada cidade. Cada livro desse é uma cidade. Paulo passando de cidade em cidade, pregando o evangelho. Ele foi para Macedônia, enfim, as viagens de Paulo missionária. Então, aonde Paulo passava, Paulo tinha um compromisso de ensinar o rude cruz, a palavra de Deus. E Paulo falava em cada cidade a sua linguagem, a sua cultura, amém? Então Paulo aqui neste momento está falando para a cidade de Efésios, para a cultura do povo de Efésios, os costumes do povo de Efésio, tá? Para quando você, deixa eu fazer um pequeno esclarecimento aqui, quando você continuar fazendo a leitura de Efésios, que vai entrar agora no assunto de os deveres domésticos, a gente leu até o 21, aí se você ficar continuando e ler até o 22, abra logo o seu entendimento, que o Espírito mandou, então vamos lá. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça das mulheres, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita ao Cristo, aí você vai ver que vai falar sobre muitas mulheres. Aí eu não sei se vai ter uma passagem que vai dizer assim, que a mulher se cale. Se tiver alguma coisa para perguntar, que cale, pergunte em casa a seu marido. Aí muitos mal interpretadores e até mesmo muito mal, como é que se chama? Como é a palavra, Senhor, que eu posso dar para falar para meus irmãos? Muitos rudes do tempo da autarquia, tá? Pegam com esse dizer que mulher na igreja não pode falar, que mulher na igreja tem que estar calada, porque a Bíblia diz isso. Aí joga uns julgos pesados em cima da mulher, que mulher não tem que estar em altar pregando, tá? Infelizmente, irmão, são pessoas que realmente precisam pedir discernimento ao Espírito Santo. Porque o que a gente lê aqui é nos Efésios. E isso aqui era o costume de lá do povoado de Efésios. Os Efésios tinham uma rigidez muito grande. E eles lá, a mulher não tinha vez. Tá? Mulher lá nos Efésios não tinha vez. Mulher lá tinha que estar submisso. Eles pegavam pesado em cima das mulheres. Aí Paulo, para não questionar, porque Paulo era um homem sábio, era direcionado pelo Espírito Santo de Deus, para ele não causar confronto entre a lei dele e o costume dele, porque se Paulo fosse logo ofendendo eles, ou querendo meter o dedo na lei deles, trazer algo contrário a ele, ia espantar o peixe. Amém? E o que é que Paulo, como um bom pescador, fez? Paulo usou a isca conforme a espécie do peixe. E Efésios tinha essa lei rigorosa. Paulo, para não ofender a eles, Paulo diz: olha, mulheres, serão melhor, assim como está escrito na lei. Que lei? A lei que Paulo estava falando é a lei dos Efésios. Assim como aqui em Efésios tem uma lei que a mulher fique calada na igreja. Se tiver alguma dúvida, pergunte a seu marido em casa. Então, para não ver contrição, para não ver discussões, para não ver briga, tá? Então, que você fique caladinha. Quando chegar em casa lá, vocês perguntam a seu marido. Paulo quer dizer assim, ó, aqui é assim, então tem que ser assim. Então, é isso que Paulo está falando. Isso não significa que Deus, em momento nenhum, está freando as mulheres, que as mulheres não podem pregar, que as mulheres não podem subir no altar. Isso é heresia. A Bíblia não fala isso. Porque se você voltar toda a história, Deus usou Ruth, Deus usou Esther, Deus usou até a prostituta Raabe. Deus vai ter várias mulheres que Deus usou. Amém? Então quem fala isso não está realmente tendo discernimento da Bíblia. Então vocês mulheres que me ouvem, não deixa ninguém jogar esse jugo pesado em cima de vocês não, porque são fariseus hipócritas, como disse Jesus. Joga jugo pesado e não leva nem um fardo.
Amém? Vocês mulheres, seja assim na direção do Espírito, tá? Não faça nada de vocês, mas na direção do Espírito, seja assim vaso usado pelo Espírito Santo, porque o Senhor, Ele usa quem Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quiser, seja homem, mulher e menino, como Ele quer, Ele usa, amém? Não deixe ninguém tapar a sua boca, amém? Fale na ousadia do Espírito, fale segundo o que Deus diz, assim diz o Senhor. Não deixe de pregar o Evangelho, amém? Pregue com poder e autoridade. Deus abençoe vocês, mulheres, amém? Só foi para esclarecer, se Deus levou, porque teve sentido. Vamos lá. Então nós estamos lendo aqui, voltamos aqui. Então Paulo concluiu que o serviço dele já estava pronto, mas depois Paulo analisou. A igreja de Efésio não houve mudança. O povo era mesmo, o povinho que deu problema. Diz que a igreja que deu mais problema a Paulo foi os Coríntios, mas essa é Efésio? Aí vamos lá. Aí Paulo disse, chegou assim, rapaz, eu acho que com tanta oração, tanta súplica, tanta lágrima derramada, todos os esforços que eu fiz para esse povo parece que foi em vão. É isso que Paulo está falando. Vamos lá. Os recém-conversos da igreja de Efésios, que faziam pouco tempo, tinham ouvido a obra nova do Evangelho. Tá vendo, irmão? Para eles era uma coisa nova. O Evangelho para eles era nova. Eles tinham ouvido a obra nova do Evangelho. Em certa medida, rapidamente, se afastaram dos princípios elementares da religião que abraçaram. Assim que eles conheceram logo o Evangelho, automaticamente ele largou as heresias que lá ensinava. É possível que a notícia da condições espirituais dos cristãos de Efésios tenha chegado a Paulo através de Onésiforo, que foi visitá-lo na prisão. Ou seja, Paulo estava preso, mas alguém foi lá, um informante, e avisou a Paulo o que estava acontecendo lá em Efésios. Aí você lê lá 2 Timóteo, vai anotando, 2 Timóteo 1, de 16 ao 18. Mas também pode ter sido por outra fonte. O fato é que Paulo escreveu uma carta e enviou para o Efésio. Tá vendo? Então ele está aqui, o autor está dizendo, possa ser que foi ele, mas possa ser que foi outra pessoa. Mas o interessante é que Paulo soube, imediatamente Paulo preso escreveu, porque Paulo fazia suas cartas preso, viu, irmão? E Paulo aí escreveu. Paulo dizia assim, eu não posso estar aí com vocês, mas eu envio a carta, e assinava lá, eles viam que a assinatura era de Paulo e eles assim obedeciam, amém? A igreja de Efésio era composta de judeus e gentios, asiáticos. Ó, irmão, olha a mistura, ó. A igreja de Efésio era composta de judeus e gentios asiáticos. O europeu, escravos e homens livres que habitavam em Efésio. Então tinha várias pessoas de várias culturas ali. Paulo havia se dedicado intensamente na formação espiritual e discipulado desses irmãos. Durante 3 anos, diariamente, dia à noite, o apóstolo seguiu ensinando os princípios do reino de Deus e ademoestando os cristãos de Efésio. Ele ensinava os recém-nascidos na fé e continuava reforçando os crentes que já lá eram convertidos. Aí você vê Atos, capítulo 19, versículo do 9... Atos 19, versículo 9, e também Atos 20, versículo 31. Somando a isso, pela mão de Paulo, Deus fez milagre extraordinário naquela cidade. Confere lá em Atos 19, do 11 ao 20. Você vai ver lá os milagres. Por tudo isso, a decepção do apóstolo deve ter sido enorme. Com todo esse esforço que Paulo fez, a decepção dele deve ter sido bem enorme. Além de sua constante oração, como último esforço para animar os cristãos de Efésio, Paulo enviou uma carta exortando a todos a alcançar a mais alta norma de caráter e conduta. É possível que as pessoas de todo o empenho e cuidado, os novos crentes que você conduz a Cristo, se afaste do ensino do Senhor. Não se culpe como o apóstolo Paulo. Não se culpe como o apóstolo Paulo. Você fez tudo o que estava ao seu alcance para manter os seus filhos na fé, firmado com o caminho do Senhor. Aqui agora o autor vem nos consolar, nos dizer,
Ele está nos trazendo o exemplo de Paulo e está dizendo assim, ó, por mais decepção que Paulo estava tendo com a igreja de Éfeso, e Paulo estava se culpando, achando que era alguma falha nele, ele está nos advertendo, ó, certamente você, quando tiver também, você ganhou a alma para Cristo, discipulando alguém, e muitos que você vão discipular, de repente algum deles vão se desapostasia da fé. Não fique se culpando como o apóstolo Paulo se culpou, porque se você tem a certeza de que você fez tudo o que estava ao seu alcance para manter os seus filhos na fé, firmado no caminho do Senhor, fique tranquilo, sua parte você fez. É igual nossas lives aqui, como eu estava dizendo para a pessoa. Nós estamos pregando para um público de 100%, mas se 85% não quer dar ouvido, fala que é heresia, não tem comichão nos ouvidos, não tem paciência, quer sair, importante é que a nossa live está fazendo a nossa parte. Amém? Importante é que 15% está dando ouvido. Amém? Bem-aventurado é aquele que ouve a palavra do Senhor. Vamos lá. Os cristãos de Éfeso não deixaram o evangelho, mas olha bem, isso aqui é muito importante. E aí sim, da cultura de Éfeso, que estava acontecendo no Éfeso, do que Paulo estava falando lá da cidade do Éfeso, agora vem o exemplo para nós. Aí agora a gente vai tirar o exemplo para nós. Olha só. Os cristãos de Éfeso não deixavam o evangelho. Olha bem, eles não deixavam o evangelho, mas viviam uma vida dupla. Eles eram de dupla personalidade. Eles não saíam da igreja não, mas ficava crente igreja, crente mundo. É como o povo fala, crente Raimundo. Um pé na igreja e outro pé no mundo. Eles aceitaram a Cristo como Salvador, participavam da igreja, porém compartilhavam também das coisas do mundo. Paulo chegou a dizer que o que eles fazem ao culto, o só referir é vergonha. O que eles fazem no oculto, escondido, só em falar já é vergonhoso. Aí você lê Efésios 5:12, tá? Aí eu vou falar algo aqui, deixa eu ver se eu falo esse assunto, meu pai. É um exemplo, tá? É um exemplo. Eu vou falar, amém? Eu vou falar porque o Espírito Santo está na direção e eu sei que não vai trazer um entendimento. Por favor, o que você ouve aqui não leve para o seu coração. É uma comparação. E ouve isso aqui é verídico, o que aconteceu, ó. Diz assim, ó. Paz do Senhor, meu irmão Gilson Conceição, que Deus abençoe. Seja bem-vindo, meu irmão. Olha bem o exemplo que está dizendo aqui o autor, ó. O Papa Francisco, isso aconteceu, viu, irmão? Se você meditar aí nos documentos, você vai ver. Na internet está aí. O Papa Francisco admitiu que alguns católicos também têm vivido como os cristãos de Éfeso. Eles criticam alguns membros da sua própria igreja, afirmou que os católicos que vivem vida dupla causam escândalo e sugeriu que seria melhor ser ateu do que católico, seria melhor ser ateu do que católicos hipócritas. Como era de esperar, a comparação causou alvoroço em todo o mundo, mas o Papa amenizou dizendo que os cristãos devem ver ateus como pessoas boas, caso eles sejam boas. O que aconteceu aqui? Ele pegou um exemplo de que aconteceu um fato verídico. O Padre Francisco era um padre correto, íntegro, não sei se ele ainda está vivo. Ele gostava das coisas certinhas, ele ensinava o catolicismo, a palavra de Deus. Então ele começou a observar que na igreja católica, tá? Não falando da igreja, mas o assunto que está escrito. E os católicos, irmão católico, devem saber disso que aconteceu, que na igreja católica estava tendo os católicos, porque tem assim, os católicos protestantes, que chamam de católico, apostólico, romano. Esses são protestantes que realmente tem nossos irmãos católicos, que eles são sinceros. Eles estão ali porque eles querem conhecer a verdade, querem praticar o ato religioso, tá? E ninguém fale mal dos meus irmãos, porque a Bíblia diz que Jesus falou, tá lá escrito, você confere em João 10, leia o capítulo 10 todo de João, o Senhor tá falando lá de que não fazer exceção de igreja, de religião, porque o Senhor diz assim, ó, no capítulo 10, versículo 16, ele diz assim, ó,
ainda tenho outras ovelhas que não estão nesse aprisco, mas cabe a mim buscá-la, para eu reunir todas em um só grupo, para que haja um só rebanho e um só pastor. Então, irmão, não menospreze ninguém das outras religiões. Não menospreze ninguém das outras igrejas. Se sua igreja é boa, tem te ensinado a doutrina, o Rude Cruz, dê glória a Deus por isso e continue, mas também não menospreze a igreja dos outros, tá? Porque quero deixar bem claro que a Bíblia me adverte que na tua igreja, na minha igreja, há bênção e a maldição, há vasos de honra, há vasos de desonra, há o trigo e há o joio. Então, em todo lugar que tiver um ato religioso, uma comunidade espírita, budista, catolicismo, evangelismo, cristão, seja lá o que for, ateu, aonde tiver tem o bom e tem o ruim, tá? Então não faremos mal dos nossos irmãos. Por isso que a live Juntos Somos Mais Fortes é uma live para o público de todas as religiões, porque eu sei que em todos os lugares a Bíblia me adverte que tem as pessoas boas e as pessoas ruins. E nós, como os cristãos, não vamos ser hipócritas, que a gente mesmo cansa de dizer que tem ímpios, tem pessoas ímpias, tem pessoas que ainda não é evangélico, mas tem a obra melhor do que certos evangélicos, e isso é a pura verdade, tá? Não que venha dizer que eles vão ser salvos pela obra, porque a obra não salva ninguém, mas as obras fazem parte da salvação, não se esqueça disso. Sempre há um conjunto, tá? Então vamos lá. Então isso foi verídico. Aí o padre deu de observar o que está acontecendo na igreja católica, aí ele largou. Ele tem observado que tem alguns católicos que estão na igreja, mas estavam praticando coisas que não é da igreja, que a igreja não ensina. Então seria melhor que eu fosse logo igual ateu. Por ele falar isso causou um alvoroço na época. Porque infelizmente ele disse que seja igual um ateu. Então as pessoas mal interpretou e disse que ele está falando mal do ateu. Então deve ser que os nossos irmãos ateus caíram em peso em cima dele, né? Aí ele veio ao público justificar. Aí a justificação dele diz assim, ó. O Papa amenizou dizendo que os cristãos devem ver que os cristãos, ele disse, olha, vocês têm que ver o ateu, nossos irmãos ateus, como boas pessoas, caso se eles sejam boas pessoas, tá entendendo? Ele está dizendo, nos ateus também tem as pessoas boas e as pessoas ruins. Isso foi só uma comparação, amém? Por isso que eu tive que dar toda a explicação, que a gente tem que ter cuidado no que fala, que as pessoas pegam as nossas palavras, distorcem e causam uma confusão tremenda. Vamos lá. O apóstolo Paulo apresentou alguns pecados que os cristãos de Efésios estavam cometendo contra Deus. O apóstolo Paulo pegou alguns exemplos dos cristãos que estavam cometendo lá em Efésio contra Deus. Na lista podemos identificar quais são eles. Aí ele identifica. Lá estava acontecendo o quê? Muita mentira, furto, que roubavam um ao outro, ira, o povo só andava irado, amargura, só tinha gente amargurado, só tinha gente entre aspas, viu? Não era todos que estavam amargurados, misturado ali, né? Malicioso, ódio, cheio de raiva, boca suja, só falava pornografia, falava palavra torpe que não deveria falar, insultos, um insultava o outro, maldades, pecado sexual e toda sorte de impureza, cobiça, embriaguez. Eles mesmo na igreja, mas estavam enchendo a cara, não estavam nem aí, dizia que podia, bebia. Como várias exortações, Paulo procurava encorajar os irmãos de Efésios a viver de modo digno da vocação que foram chamados. Os seus conselhos foram decisivos. Aí Paulo dizia assim, não, gente, vocês têm que se despojar do velho homem. Aí lembra porque que ele diz assim, aquele que está em Cristo a nova criatura é? Pronto, as coisas velhas se passam, que tudo se fez novo. Essa igreja dá muito trabalho a Paulo. E hoje é diferente, irmão? Será que tudo isso aqui que eu li não acontece no nosso meio hoje? Na minha igreja acontece, na sua não acontece não? Se a sua igreja não acontece, então essa igreja está preparada para ser arrebatada e levada para o céu. Jesus já vem buscar a sua igreja. Amém? Vamos lá. Dentre muitos destaques, dentro de muitos aí Paulo
Falou, e tudo que falou, o único foco que Paulo disse, só tem um jeito, vou dizer a eles. Dentro de muito destaque, o que mais destacou, Paulo dizia assim, ó, enchei-vos do Espírito, que está escrito em Efésios 5,18, que nós lemos. Paulo entendia que o crente que é cheio do Espírito Santo não satisfaz os desejos da carne. O apóstolo também recomendou: usem toda a armadura de Deus, que está escrito lá em Efésios 6,11 a seguir, de 6,10 a seguir, né? Para Paulo, esse é o segredo para manter o crente firme contra as influências corruptoras do mundo. O cristão que deseja viver para a glória de Deus deve orar, ler a Bíblia e estudar sobre Jesus. É isso que vai manter nós como os verdadeiros cristãos e não como os imitadores de Efésios. E é notório que não apenas os novos crentes de Efésios ou os cristãos católicos, a quem o Papa se referiu, mas também muitos seguidores de Cristo, que agora fala de nós, em toda a parte do globo, acabam se afastando dos fundamentos bíblicos do cristianismo e passam a viver vida dupla, gerando escândalo. É ou não é? Muitos de nós, irmão, aceitamos a Cristo, mas a gente nunca deixa os velhos costumes, queremos viver sempre uma vida dupla. Eu sou evangélico, mas eu posso fazer isso. Isso aqui que nada. Ele está dizendo, mas eu faço sim, eu gosto, eu faço, eu tenho que fazer. Isso aí é vida dupla. Isso aí é vida dupla. Você não quer seguir a doutrina bíblica e quer seguir os seus rudimentos, que você acha que você pode fazer. Você acha assim, você gosta assim, você aprendeu assim, e eu vou ficar assim, ninguém me muda. Então você está sendo vida dupla. Eu estou sendo vida dupla se eu pensar assim. Amém? Quem estão em Cristo, a nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O escândalo é uma ocasião para tropeço do pequeno. O pequeno que vê isso, novo decidido, vai vendo isso, não vai se afirmando na igreja, ele sai. Deus busca alcançar para o reino do céu. Evitável que venham escândalos. É evitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Lucas 17, de 1 a 2, você vai ver o que está escrito lá. Jesus não disse que seria melhor ser ateu do que viver causando escândalo. Jesus disse que é melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Lucas 17, verso 2. Jesus não falou a comparação como o padre falou, não. E nem a comparação que Paulo falou aos Efésios, não. Jesus falou foi duramente pior. Jesus disse assim que para essa pessoa seria melhor que ele botasse uma pedra com uma corda amarrada no pescoço e se lançasse na profundeza do mar, do que fazer tropeçar um pequeno. Tá vendo o perigo que pregar heresia? Tá vendo o perigo que nós temos de pregar o que não está escrito? Já que eu estou aqui, vou terminar logo. Antigamente éramos filhos das trevas e vivíamos como tais, mas agora somos filhos da luz. Devemos viver como os filhos da luz. Efésios 5:8. Portanto, devemos procurar agir e viver de acordo com todas as coisas que Deus nos orientou, não desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Deuteronômio capítulo 5, 32. Vai anotando. Paulo escreveu os seguintes conselhos para os crentes de Roma: da maneira que cada um de nós dará de si mesmo a Deus, assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Romanos capítulo 14, versículo 12. Tornei motivo de... Capítulo 12 e 13. Para os crentes de Corinto, o apóstolo recomendou: não vos tornei motivo de tropeço, nem para judeu, nem para grego, nem para a igreja de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, 31. Nós também fomos chamados por Deus para viver em santidade e retidão. Não podemos viver vida dupla. Pelo contrário, devemos viver para a glória de Deus e dar um bom testemunho cristão, em casa, no trabalho,
em nosso local de estudo, em nossa comunidade e onde quer que formos. Amém? Boa essa palavra? Boa esse estudo? A quem se manifestou o braço do Senhor, disse Isaías. A quem deu crédito a essa pregação? Isaías 53, verso 1. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Você pode dizer glória a Deus por esta palavra? Você pode adorar a Deus e dizer: Senhor, muito obrigado por essa palavra, digna de toda aceitação? Queridos, que o Espírito Santo de Deus fale mais forte em cada coração que está ouvindo essa mensagem. Que a cada dia nós viemos colocar em prática o nosso papel de adoradores, de verdadeiros adoradores do Senhor. A gente pôde ver que nessa lição hoje foi exortado a nós, não só para os Efésios, a lição vem nos trazer exemplos do Efésios, para que nós viemos tomar, por exemplo, pegar aquela parte boa. Então a gente viu que a igreja de Efésios, eles vinham tendo as mesmas condutas, neles não mudavam nada. Nele não fez tudo novo, como diz essa canção. Faltou o novo do Senhor. Será que não está faltando o novo de Deus na minha vida, na sua vida? Será que não é hora de nós pararmos, refletirmos e ver que do jeito, da maneira que nós estamos indo, está sendo errado? Será que a gente não é hora de pensarmos e examinarmos, Senhor, o que eu tenho feito? Será que não é hora de a gente fazer uma retrospectiva na nossa vida, de onde nós começamos e até onde nós estamos, se realmente estamos agradando a Deus? Será que não é hora de nós pararmos, analisarmos e refletirmos: Senhor, eu tenho realmente agradado o Senhor como o Senhor me manda? Eu tenho realmente negado o meu eu, a minha vontade e procurado fazer as suas vontades como pede a Bíblia, como a Bíblia me ensina? É tempo de reflexão, irmãos. É tempo de nós pararmos, examinarmos e refletirmos. O Espírito Santo de Deus nos chamou nessa manhã uma atenção. Examinai-vos entre vós mesmos e não julgai-vos uns aos outros. Não fique apontando A, B, porque A faz assim, porque B faz assim. Olha como é que fulano anda. Ali mesmo lá na minha igreja tem uma irmã, pastor, que faz assim. Esqueça isso. Pare de estar apontando os outros, aponte para si mesmo. Lembre que quando nós apontamos, é um para frente, um para Deus e 3 para nós. Então não vamos querer ser juiz de ninguém. Não vamos querer ser advogado de ninguém, porque o advogado é Cristo. Não vamos querer ser juiz de ninguém, porque o juiz é Deus. Não vamos querer ser acusadores de ninguém, porque o acusador é Satanás. Amém? Esses papéis já tem quem faz a sua função. Deus é o juiz de todos, Jesus Cristo é o advogado e Satanás é o acusador. E eu e você, quem é? Para ficar acusando, botando a mão, olhando para o que o irmão faz, para o que o pastor faz. Deixa lá, irmão. Vamos fazer a nossa parte. Jesus disse assim, aquele que não carregar a sua cruz e não me seguir não é digno de mim. Não é digno de ser chamado meu discípulo. Quando Deus nos mostra, a gente vê tais coisas acontecendo que nós não somos cegos, a gente vê. Deus está nos dando a oportunidade de a gente ver, para a gente não praticar aquilo. A gente tem que pegar só por exemplo e entrar no nosso quarto e orar a favor da pessoa que está fazendo aquilo errado. Orar para que o Divino Espírito Santo entre nele, entre nela e o ilumine. Amém? Que nesta manhã nós viemos verdadeiramente colocar a nossa vida no altar de Deus, se a gente quiser entrar no reino do céu. Lá só vai entrar lavado e remido, santificado pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus falou a Nicodemos: é necessário que o homem nasça de novo da água do Espírito. Porque quem não nascer da água do Espírito não pode entrar e herdar o reino do céu. Se nós quisermos entrar e herdar o reino do céu, vamos estar unidos em oração, um com o outro. Não vamos guerrear entre nós não, irmão. Vamos parar com essa bobagem. Quando acusaram a Jesus, ele expulsa os demônios pelo Beelzebul. Aí Jesus, entre a autodefesa, diz: eu não expulso o demônio por Beelzebul. Aí Jesus disse assim: porventura, Satanás, o trono dele e o reinado dele é dividido? De maneira nenhuma, que Satanás não é besta. Ele sabe se ele se ficar brigando entre eles, eles vão se destruir. Então o inimigo tem estratégia melhor do que nós. Amém?
Às vezes nós devemos de nos unirmos, arrancar esse negócio de defesa de placa de igreja e pregarmos o evangelho às pessoas que precisam, porque eu e você fomos chamados para ser discípulo, para discipular as pessoas. Mas o meu mau exemplo, o seu mau exemplo vai discipular quem? Se eles olham para nós e não vê o brilho da luz de Cristo, se eles olham para nós e não vê o sal da terra, o sabor que o sal tem que dar, a luz do mundo. Que essa palavra venha a ser de reflexão, amém? Que Deus abençoe as nossas vidas, que nesse dia de hoje o Senhor possa fazer uma mudança nas nossas vidas, porque tenho certeza que aquele que ouviu e deu crédito vai pedir para o Espírito Santo, como eu estou pedindo: Senhor, muda meu caráter, muda minha maneira de ser, tira de mim tudo que não te louva, que não te agrada. Eu preciso tanto do teu Espírito Santo, porque sem ele eu não sou ninguém, amém? Vamos orar agradecendo? Amado Deus, obrigado por esses momentos que procediram, obrigado por estar aqui junto com meus irmãos, meditando na tua palavra. Obrigado pelos aqueles que estão saindo para ir trabalhar, mas vão cheios do teu Espírito. Talvez ele está meditando a tua palavra aí no ônibus, no veículo, no transporte. Até mesmo, Pai, aqueles que estão presos dentro de casa, porque nós estamos debaixo de regras, né, Pai? Foi dito que não podemos sair, então nós temos que obedecer às autoridades eclesiásticas, porque a Bíblia diz que nenhuma autoridade eclesiástica foi levantada aqui na terra se não foi por intermédio de consentimento do Senhor. E o Senhor diz: sujeitai-vos às autoridades. E nós, como um bom exemplo, estamos assim, Pai, acatando assim o que foi dito, Pai. Se é para ficar em casa, se nós não temos nada a fazer na rua por algo bem de interesse, então é melhor que nós ficarmos em casa. Senhor, nos ajuda, Pai. Sabendo que o tempo é difícil, que o tempo tem contribuído para a gente se esfriar, mas o Seu Espírito tem nos aquecido. O Senhor tem achado escape para nos fortalecer. Por isso, Pai, que existe a live Juntos Somos Mais Fortes. Por isso que existe alguns outros lugares também que pregam a palavra com sinceridade. Pai, que permanece, Pai, com esse povo conosco, nos dando força para suportar, porque sabemos que muito é dado, muito é cobrado. Grande é a fúria do diabo contra nossas vidas, porque nós estamos anunciando a Sua palavra. Mas temos a plena certeza que o general de guerra que nos chamou garante. O Senhor tem acampado anjos ao nosso redor, o Espírito Santo tem sido conosco. Pois continua manifestando o Teu poder e a Tua glória. Pai, fica conosco, nos dá um bom dia. Consola os corações que estão chorando por a perca do ente querido. Que o Senhor possa convencer, Pai, através do Teu Espírito, a essas pessoas que estão chorando, que pior do que a morte física é a morte espiritual. Senhor, nos ajuda para não morrer espiritualmente e que nós venhamos nos preparar para enfrentar a morte. Porque Jesus Cristo deixou bem claro: aquele que acredita em mim, ainda que morra, viverá. E essa é a esperança que nós esperamos. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, que Deus vos guarde, que esse dia seja um dia de paz e de tranquilidade, amém? Você que gostou da mensagem, você que viu que é edificante, edificou a sua vida, pronto, irmão, copia o link aí, amém? Envia aí, compartilha aí na página do seu Facebook, no Instagram, em todo meio de comunicação que Deus te deu para você evangelizar. Me ajude a evangelizar, irmão. Me ajude. Essa ajuda eu te peço, sabe por quê? Porque quanto mais o evangelho se aproximar das pessoas, aí Jesus volta logo, porque Jesus diz assim: quando esse evangelho for pregado a toda criatura, aí se virá o fim. Então, irmão, não está cansado, não? Jesus disse o quê? Vinde a mim os que estão cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Estou cansado, irmão, já de viver nesse mundo, irmão. Eu quero ir para a glória, eu quero estar lá junto com o meu Jesus. Eu quero poder entrar na Jerusalém. Eu almejo a receber aquela pedrinha com um novo nome. Você não almeja isso, não? Então, para adiantar esse espaço, anuncie o Evangelho. Prega o Evangelho junto conosco. Você foi chamado para fazer discípulo, amém? Deus abençoe. Cola o link. Vai lá no grupo do WhatsApp, ó. Cola lá e distribui. Muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem. Deus abençoe a vida de vocês e tenha um bom dia em nome de Jesus. Amém? Gratos somos por tudo. Deus abençoe sua vida. Continue orando por mim, por minha família, para que Deus me dê força, para que eu possa continuar aqui. Amém? Achando momentos, tempos cabíveis para estar trazendo a palavra de Deus para mim, para o meu coração e para o teu coração. Amém? Que Deus abençoe a todo um de vocês. E encerramos com esse louvor em nome de Jesus. Também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim,
gente não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo e minto, Senhor. Estou te vendo aqui agora. Deus abençoe sua vida, irmã Fátima. Fica firme aí, hein? Fica firme, viu? Firme, minha irmã. Se a doença não curar, E o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã o choro pode vou durar uma noite, mas acordar. pela manhã vem o sorriso, vem a alegria, né, irmã Fátima? O choro pode durar uma noite, mas amanhã vem a providência de Deus. Deus abençoe. Tchau e a paz do Senhor.